Esse comentário aqui está num vídeo que fala sobre uma propaganda ruim. E se você parar para pensar, ele fala exatamente sobre aquela questão do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E eu já abordei esse tema aqui no perfil, eu já falei sobre isso num dos meus últimos vídeos, que é aquela questão da visualização de qualidade versus muitas visualizações. Então, às vezes você tem um vídeo, uma propaganda que tem pouquíssimas visualizações, mas que elas são muito eficientes em converter cliques. E você tem uma propaganda que tem muitas visualizações, mas elas são muito pouco eficientes em converter cliques e talvez possa até fazer a sua marca ser mal vista. E isso que ele comentou faz sentido até certo ponto, que é, por exemplo, você faz uma propaganda que não é muito boa, mas ela alcança muita gente porque ela viraliza, justamente por não ser muito boa. E talvez algumas pessoas vão acabar conhecendo o produto por essa propaganda e não vão se importar se essa propaganda é boa ou não, elas só vão se importar se o produto serve ou não para eles. Mas é importante você observar o risco que isso pode ser para uma marca. Por exemplo, se uma marca fizer uma propaganda um pouco mais ou menos, ela pode viralizar e pode converter sim alguns cliques, mas ela também tem uma grande chance de gerar um efeito negativo, as pessoas passarem a ver a marca com maus olhos. Então ela tem um crescimento momentâneo, então ela cresce agora porque chegou em pessoas novas que não conheciam, mas a longo prazo ela para de crescer porque ela constrói uma fama negativa em relação à marca em si. Todas essas questões eram discutidas e analisadas nas reuniões dos publicitários, dos designers que estavam desenvolvendo a campanha publicitária para essa marca. O problema é que está cada vez mais comum das marcas fazerem campanhas publicitárias com influencers, mas sem criar uma campanha por trás, sem ter um publicitário, sem ter um marketing, sem ter um analista para desenvolver essa campanha. Eles apenas selecionam um influencer, enviam o produto e falam, você tem que fazer uma propaganda disso daqui para o seu público, e é isso. Então esse briefing de projeto, esse briefing de proposta, ele é muito simples e normalmente um influencer ele não tem formação em área específica nenhuma para desenvolver uma propaganda que realmente vá ser efetiva nesse sentido. E isso daí não acontece só na área do marketing. Por exemplo, a gente teve a última entrevista aí da Millie Bobby Brown aqui no Brasil, que foi com um influencer brasileiro que não preparou um texto muito bom, que não preparou algo muito bom para entrevistar ela e acabou deixando a entrevista desconfortável, é até difícil de assistir. Dá para ver bastante isso nos podcasts também, e isso daí é o quê? É o mercado tentando eliminar os profissionais do marketing, os profissionais da comunicação, do design em geral. Isso significa que é o fim dessas áreas? Não, muito pelo contrário, porque a gente vê que cada vez mais as empresas mais sérias e as maiores empresas do mundo estão percebendo a relevância e a importância de ter esses profissionais. Por exemplo, você não vai imaginar uma propaganda, uma campanha de marketing da Apple que não vá ter a cara da Apple. E para você conseguir fazer isso muito bem feito, você vai precisar dos profissionais da área.